Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Pop Enem. Hoje eu tenho aqui um convidado que faz parte do time de professores do PNR, essa organização que também é mantenedora aqui do Pop Enem. Trata-se de um professor de biologia com experiência internacional, faz parte do nosso time, muito querido pelo nosso time de alunos também, nossos guerrilheiros do vestibular. Trata-se do professor de biologia, Marcos. Muito bom. Obrigado, gente. Marcão, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite e pelo espaço para a gente conversar um pouquinho. Vai ser legal. Legal. Marcos, antes de começar, a gente estava aqui batendo um papo nos bastidores assim, ó, muito da hora. E eu acho que algumas coisas a gente pode trazer aqui para a mesa e para enriquecer a vida desse aluno que está às portas do vestibular. Mas antes eu queria mostrar para esse pessoal aí quem que é o Marcos. Marcos, como é que você veio parar numa sala de aula? Como é que foi essa tua experiência de buscar por uma graduação em licenciatura? Conta para o nosso aluno, para o nosso vestibulando. Claro. Eu acho interessante, na verdade, a gente estava até conversando sobre isso antes de começar aqui a gravação, que é um ciclo se fechando, né? Hoje eu dou aula no Panorama, mas eu também já fui aluno do Panorama. E, na verdade, essa decisão de ir para o caminho da ciência, fazer biologia, essa coisa toda, surgiu, inclusive, dentro do Panorama com o estímulo que todo o Instituto me deu, né? Então, lá em 2013, eu fui aluno do Panorama, prestei aquelas provas todas, né, que os alunos estão fazendo de vestibulinho e tudo mais. Me encaminhei para o ensino médio, né? Eu fiz o ensino médio ali na Univap. E depois disso, acabei me interessando cada vez mais, né, pelo caminho da biologia. Na verdade, eu questionava se eu queria fazer odontologia, medicina, alguma coisa assim, mas eu sempre gostei daquilo, inclusive, que a gente estava conversando, de evolução, né, de uma coisa mais ciências naturais, e eu decidi fazer biologia. Aí eu prestei a FUVEST, fiz o curso de ciências biológicas em licenciatura na Exalc USP, que é o campus da USP de Piracicaba. Certo. E aí você me perguntou como é que eu decidi fazer licenciatura, né? Cara, eu sempre gostei muito de conversar. E só a ideia de ser pago para falar, né? Ser pago para falar como professor, estimular os alunos, e eu até brinco com eles, eu falo que é engraçado porque os alunos, para quem gosta de falar, talvez se identifique comigo. Muito. A gente precisa de alguém, a gente quer alguém que preste atenção na gente, né? E querendo ou não, os alunos ali durante a aula, eles estão 50 minutos obrigados a prestar atenção em mim e falar comigo. Então sempre me pareceu uma ideia convidativa, assim, da aula, né? Então eu decidi fazer licenciatura. Cada vez menos atenção, viu, gente? Sim, esses alunos do século XXI, vou contar, viu? Sim, ó, sim. Quem compra o Pop Enem e não presta atenção perde dinheiro, né? Com certeza. Então, ó, mas assim, ó, essa educação atual Sim. é cada vez mais desafiador para mim e para você, né? Com certeza, com certeza. E eu decidi fazer licenciatura, e agora, inclusive, terminei, né, meu curso de bacharel e licenciatura no comecinho de 2023, comecei a trabalhar com umas outras coisas, e agora eu estou iniciando também um mestrado, ainda pensando, né, depois do mestrado ali, continuar a carreira de professor, que já deu para perceber, eu acho que é uma coisa com que eu me identifiquei bastante, né? É isso aí, né? Você entendeu o seu caminho e é muito interessante você trazer para a gente que foi um começo de caminhada anterior ao vestibular e às universidades, né? Com certeza. Você chegou no Instituto Panorama na época, em 2013, conseguiu, por meio do aporte que a escola também conseguiu te trazer, uma bolsa de estudos numa escola de referência aqui na região do Vale do Paraíba, e por meio dessa escola você chegou à USP, ok? Me fala uma coisa. Quando você viu o seu nome lá na lista dos aprovados, como é que foi a repercussão em casa? A sua reação? Conta pra gente como é que foi. Cara, na realidade é uma história engraçada, assim, porque eu não passei na primeira lista de chamada, né, da FUVEST. Inclusive, isso é uma coisa que sempre preocupa, sempre tá na cabeça dos alunos. Então, assim, calma, lista de chamada, ela corre também, né? E às vezes traz surpresas muito positivas. Evolui. Com certeza. A lista evolui, Sim. Ela não é daquele jeito que ela tá, né? Não. E aí, saiu a primeira lista de chamada, eu não tinha passado, acabaram saindo outros resultados de outras universidades, né? E eu já tinha decidido comigo que eu ia pra Unesp, que tinha saído a resposta, eu tinha passado, né? Que é uma ótima universidade. Uma ótima universidade, com certeza. Unesp, Unicamp, todas essas espetaculares, né? E eu tava em casa,
tranquilo, de bobeira, conversando com os amigos meus, e eu comecei a receber um monte de solicitação de amizade no Facebook. Eu falei, na época o Facebook, acho que o pessoal não usa mais hoje em dia, né? Quando eu entrei na faculdade era Orkut. Eu fazia parte da comunidade Eu Faço Letras. E eu tinha esquecido de ver a lista de chamada, até porque eu tava, né, um pouco desiludido com a questão da FUVEST, que uma dica, nunca se desiludam, é o que a gente tava falando, né? A lista evolui. Eu comecei a receber um monte de solicitação de amizade, fui ver todos da Exalc, né, da USP, que é esse campus da USP lá de Piracicaba. Mas eles procuravam um nome na lista e adicionavam como amigo? É porque essa galera é uma galera de república, né, que tá precisando de gente pra morar nas casas e tudo mais. Então, quando sai a lista, eles começam a procurar muitas vezes pra mandar solicitação e te chamar, né, pra morar com eles. E eu falei, cara, não é possível. Eu comecei a receber um monte de solicitação, vou conferir. E eu fui ver a lista, meu nome tava lá, na terceira lista de chamada, inclusive. E aí, na hora, eu liguei pros meus pais, fiz aquele drama, né? Falei assim, não, gente, ó, não posso mais ir pra Unesp. Por quê? Porque eu vou pra USP. Nossa, que da hora! Foi uma emoção, assim, muito legal em casa. Meus pais, claro, ficaram muito felizes. Porque, pô, a gente sabe, tantos professores como a galera que tá vendo a gente, né, que tá fazendo Enem, a gente sabe que é um esforço coletivo, né? Claro que é uma coisa que depende do aluno, né, de se esforçar, ele que tá sempre indo pras aulas e tudo mais, dando sangue muitas vezes ali pra fazer acontecer, mas é um esforço coletivo. E é um esforço que a gente sente prazer em compartilhar com os outros e que as pessoas que participaram sentem prazer em receber também essas notícias, né? Não, e é um tempo de doação pessoal, né? Quando você tá naquele período do vestibular. E pessoas, às vezes, sofrem a tua ausência, né? Pô, o cara não pode tomar um açaí com a gente porque tá estudando. Com certeza. Não pode ir a um compromisso de família porque tá estudando. Mas a gente tem tratado aqui sistematicamente, professor. Estudar nem sempre é um negócio gostoso, quase nunca é gostoso, né? Quase nunca. É solitário, é sofrido. A gente tem que entender esse período, tem que priorizar nossas tarefas e também tem que pagar o preço. Com certeza. Não tem jeito, né? Eu lembro que quando eu tava na escola, inclusive, eu vivia brincando, falava assim, cara, tinha um professor, não vou citar o nome dele, né, por questões óbvias, mas tinha um professor na escola. E eu sempre brincava, cara, eu vejo você mais do que eu vejo meu pai, assim, sabe? Era uma coisa que eu tinha muito contato com os professores. Então é exatamente isso que você falou. Às vezes a gente tem que se doar, porque é um período que passa rápido, né? Às vezes é 1 ano, 2 anos, que passa assim, ó, ligeiro passa, né? Que a gente tem que se doar realmente, por mais que às vezes você tenha que abrir mão de uma diversão, de alguma coisa, e concentrar naquilo que pode não ser tão legal, né? Mas o retorno vem. Perfeito. Cara, que experiência legal. Esse lance de, nossa, pai, não vou poder ir pra Unesp se eu fosse teu pai. Primeiro eu ia querer enforcar ele. Como assim? Ele passa da Unesp e não quer. Então é porque eu vou pra USP. Meu Deus, deve ter sido pro seu pai um negócio muito bom, né? É uma vitória pra família, é uma vitória muito mais do que... É uma vitória pessoal, assim, gigantesca, não tem como negar. Mas quando se trata de família, deve ser muito bom também, né? Com certeza. A gente vive isso intensamente. Agora me fala uma coisa. Passando por esse período... Você passou no vestibular em 2015, 2016, foi isso? 2016 eu ingressei em 2017. Perfeito. Aí você entrou na universidade. Você chegou lá em Piracicaba, você ficou de que maneira? Como é que foi? Você conheceu o campus, o primeiro contato com seus colegas? Fiquei apavorado. Eu acho que isso é uma coisa que, às vezes, os alunos também podem sentir, sem vergonha de admitir que tá com medo, mas o medo eu acho que é uma coisa natural, né? E ele vai estar sempre acompanhando a gente. Então eu fiquei apavorado, assim, no início. Apesar de que a universidade, ela sempre ofereceu todo o suporte, né? A secretaria, os alunos. Mas quando eu me mudei para lá, eu fui para repúblicas. Então, assim, o contato com os alunos foi muito legal. Fiz amigos. Porque, claro, tem muita gente. Isso que é a parte interessante da universidade também. Você encontra gente de todo o Brasil, basicamente. A riqueza, né, cultural que você adquire. Exatamente. E é uma troca, assim, de, poxa, pessoas que vieram, sei lá, de uma região muito diferente da sua, e já rola essa troca, e todo mundo precisando de amigo, ingressando no mesmo curso que você. Então, assim, quando eu cheguei lá, foi um deslumbramento, assim, né? Mas eu sempre cheguei e eu sempre fui... Como é que eu posso dizer? Eu sempre fui muito interessado nas coisas, né? Como eu já expliquei, eu sempre quis muito fazer biologia e tudo mais, então eu já cheguei. E os laboratórios também, eles sempre ficam de portas abertas. Os professores, eles são muito receptivos. Você quer fazer estágio com isso, com aquilo. Dá pra você passar por várias etapas ali dentro da universidade. Mas é sempre assim, é uma sensação de deslumbre realmente, né? De você tá por ali. Galera, eu tava trocando ideia com o professor Marcos e ele me falou o seguinte... Eu já conheci outros biólogos, inclusive um
um biólogo, é genro de um grande amigo meu, do meu padrinho de casamento. A professora Dorothea Kersh, que é uma linguista muito, muito conhecida no Brasil, trata-se do filho dela, do genro dessa Dorothea Kersh. Ele é especialista em sapo. E aí ele foi para o Rio Grande do Sul e ele queria passear em alguns rios que tinham alguns sapos específicos. E eu falei, meu, que loucura. O cara é fissurado em sapo. Para mim era um negócio fora do comum. Aí eu conheci o Marcos. E ele me falou que ele é fissurado não em sapo, mas em cabeça de esquilo. Me fala uma coisa, em que momento da faculdade você falou, cara, eu vou ser o cara da cabeça do esquilo? Como é que foi? Foi uma matéria específica, um professor que te chamou a atenção? Foi um grupo de estudo? Como é que foi? Pra não parecer tão esquisito, tá? Não foi bem assim. Porque eu fiz um esforço pra parecer esquisito, né? Vamos combinar. Eu ser fissurado, ser o maluco da cabeça de esquilo foi uma construção, né? Ah, bom, não foi um dia que você falou, vou estudar a cabeça de esquilo. Eu acho que ninguém acorda e fala, né? Vou estudar a cabeça de esquilo. O que acontece? Eu sempre gostei de zoologia, né? Sempre gostei de bicho, aquela coisa toda. Só que quando a gente pensa em bicho, a gente pensa que, cara, quero estudar leão, quero estudar girafa, baleia. A gente sempre pensa naqueles animais que são, como que seria a palavra? Exuberantes, né? Que são, chamam a atenção, né? Principalmente grandes mamíferos. E aí eu encontrei um professor de uma disciplina, né? Que ele tava lecionando, ministrando de mamíferos, inclusive. E eu fui conhecer o laboratório dele. E eu percebi que, porque eu sabia que ele trabalhava com mamíferos, e como eu disse, eu queria trabalhar com grandes mamíferos, eu descobri que ele trabalhava com ratos, né? Com ratos da Mata Atlântica, com ratos silvestres, assim, ratos da Amazônia. Falei, cara, ok, né? De rato para baleia, talvez não tenha uma distância tão grande, eu vou entrar no laboratório para ver como é que é. E aí eu acabei abraçando algumas coisas, porque quando você entra no laboratório, muitas vezes o orientador ele te dá um material para você trabalhar, então ele já vem talvez com uma ideia de projeto para você ir aprendendo metodologias. E ele chegou, tinha um cara lá que trabalhava, hoje é meu co-orientador, ele trabalhava com esquilos, e ele falou, tem esse projeto que dá para você trabalhar com esquilos da Amazônia e esquilos da Mata Atlântica. Eu falei, cara, perfeito. Só que quando eu falo desse jeito, parece que eu trabalho com os animais vivos, né? Só que a gente trabalha com materiais de coleção. Então, são animais coletados. E assim, tem animais que eu trabalho hoje que foram coletados em 1900, 1850. São materiais históricos que estão, por exemplo, no Museu de Zoologia, tanto do Brasil como de fora. E surgiu então essa oportunidade de pegar esses crânios de esquilos de coleção e trabalhar ali com taxonomia, com classificação desses bichos. Muito bom. Então não é tão assim, acordei e falei, cara, quero pegar esquilo. Não é exatamente assim, gente. Foi uma coisa construída, né? Certo. Antes da gente continuar o papo, vou olhar para a câmera amarela aqui, Bona. Galera, vocês estão vendo como nada para na preparação para o vestibular. O Pop Enem, ele pode ajudar você nesse primeiro momento. Porque depois que o start for dado, a estrela é você. Se você não sabe como começar, se você não tem a mínima noção de como você pode adquirir um material de qualidade e ter o suporte de treinamento adequado, o Pop Enem pode ajudar você. Clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado, você vai ter acesso à nossa página que vai oferecer para você um time de professores completamente obcecado por fazer de você uma máquina de passar no Enem. Com mais de 400 aulas, mais de 600 questões produzidas por esses professores, as últimas 8 edições do Enem completamente gabaritadas, com as propostas de redação. Você não tem como não passar no Enem se você fizer, se você obedecer o projeto que a gente propõe para você. Então você vai ter um valor super acessível nesse primeiro momento. Um acesso ampliado de acesso à plataforma, um tempo de acesso ampliado à plataforma para que você, de fato, consiga chegar à faculdade dos seus sonhos. Vem fazer parte desse time de sucesso, vem para a faculdade dos seus sonhos, vem com o Pop Enem. Vamos continuar aqui, Marcos. E você estava falando para a gente sobre algumas teorias que você já estudou, talvez não a que você se especializou, mas já fazendo uso da tua expertise em biologia, você conseguiu notar algum tipo de diferença no material de 1800 bolinha da mesma espécie, vamos abrir aspas aqui, porque a gente discutiu sobre esse termo também, espécie, né? Para um esquilo de
2000. Nossa, houve algum tipo de alteração nesse corpo, nesse crânio. E aqui você atribui isso. Eu acho que vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? Vamos com cuidado, mas vamos lá. Bom, eu posso dizer que o material de 1800 é mais amarelado, mas porque é de 1800, né? Então claro. Você pega um crânio, ele é mais amarelado. Mas assim, eu entendi onde você quer chegar. E quando você pensa em pegar, por exemplo, né, numa mesma espécie de um esquilo de 1800 e um esquilo de 2000, você não tem nenhuma diferença conclusiva, porque na verdade quando a gente pensa em diferença em uma espécie, a gente está pensando em milhares, milhões de anos, né? Então a gente deveria, se a gente pega um fóssil de esquilo de milhões de anos atrás, aí a gente já está falando de alguma outra coisa, sabe? Tanto que quando a gente pensa, por exemplo, nos primeiros ancestrais de esquilos que vieram lá da América do Norte, a gente está falando de 14 milhões de anos atrás, né? Então, é muito diferente você comparar isso com um bicho de 1800, que esse realmente não vai ter diferença. Só o que eu te falei da coisa ser mais antiga e ser amarelada, um pouco mais quebrada às vezes, alguma coisa assim, sabe? Não, porque assim, obviamente tem gente que questiona algumas teorias como a própria teoria da evolução. Sim. De Charles Darwin, né? E aí a gente estava discutindo aqui. Gente, vamos ver se faz sentido. Quando você olha a foto do seu pai, né? Você falou, você é diferente do seu pai, obviamente que tem alguns traços que lembram. Quando você olha para o seu avô, já tem algumas diferenças bem mais acentuadas. Quando você tem algum documento mais antigo do seu tataravô ali, é um bicho meio ogro, né? Meio tosco. Eu não sei até que existe algum tipo de paralelo que a gente pode traçar com a teoria da evolução e esse tipo de diferença fotográfica, ou então até uma diferença anatômica de época, faz algum sentido isso ou não? Nenhum sentido. Eu acho que quando a gente pensa em diferenças, por exemplo, entre a gente, os nossos pais, entre os nossos avós, coisas assim, a gente está falando de diferenças numa mesma espécie, né? Você pega um cachorro, e a gente, na verdade, cachorro é um pouco mais complexo porque a gente tem várias raças, tem as raças, né? Mas você pega um cachorro, um labrador, 2 labradores, né? Você tem um animal que é uma pelagem um pouco mais clara, o outro mais escuro, mas isso não classifica espécies diferentes, né? Quando você pensa, por exemplo, em diferenciação de espécie, é por isso que essa discussão é complexa, porque o que é espécie, né? Senão aquilo que a gente disse que é um contínuo, né? Então você pega a sua diferença com o seu bisavô e até de fotos, registros mais antigos, realmente você tem uma diferença. Mas quando você pega, por exemplo, a sua diferença com um fóssil que você encontra de milhões de anos atrás, aí sim você consegue encontrar uma diferença que classifica entre uma espécie e outra espécie. Claro que de um fóssil, você não vai ter um material, por exemplo, pele, cabelo, barba, você não vai ter nada disso para você avaliar essas diferenças, né? Você vai ter aspectos de crânio. Mas quando a gente pensa realmente assim em avô, bisavô, as diferenças que surgem, isso a gente tem que deixar muito claro. São diferenças que existem dentro da mesma espécie e não classificam, por exemplo, uma divergência grande. Certo. A menos, claro, que, por exemplo, essa divergência, ela leve, por exemplo, milhares de anos. Então você pega aí, sei lá, um irmão seu, alguma coisa assim, que foi para muito longe, fez uma linhagem lá, daqui a milhões de anos você compara com você, que permaneceu no Brasil, por exemplo, aí você vai ver a diferença. Mas quando você pensa em avô e tudo mais, aí são diferenças mais sutis. Mas realmente eles... Aí eu não sei se a diferença que a gente vê no nosso avô ou bisavô é problema da máquina fotográfica ou realmente de alguma coisa biológica. Faz sentido, porque a gente olha aquelas fotos mais antigas e fala assim, meu Deus, que orelha gigantesca, né? Que nariz desproporcional. Será que aquela época era normal ter um nariz desse tamanho? Mas você andando pela rua, você vê uma galerinha, né? Uma orelhinha. Eu sou do time do nariz grande. Faz parte. Você vê o nariz da minha filha tão delicadinho, tão bonitinho. O nariz do pai dela é todo, todo desarrumado. Mas beleza. Gente, então, nossa, que legais essas informações. Mas, Marcos, me conta um negócio. Você estava também falando para mim, antes da gente entrar aqui no ar, que existe um projeto profissional aí muito específico, né? Você saindo de uma realidade de sala de aula e partindo para um ambiente que vai te preparar, que vai te impulsionar para outros voos. Aí conta pra gente, qual vai ser o teu próximo passo? Vamos continuar aqui, ó. Linha do tempo. Panorama, Instituto Panorama, PNR, que depois eu vou falar um pouquinho. Univap, Colégio Univap, até o ensino médio concluir. USP, campus de Piracicaba. E aí depois você
chegou a fazer algum aperfeiçoamento ou você está indo para lá agora? Como é que é? Na verdade, assim, durante ali a minha graduação e tudo mais, esse trabalho dos esquilos, e eu já adianto, né, que o meu próximo passo também envolve cabeça de esquilo, né? A gente já chega, a gente já chega lá, mais esquisito que pareça. Vou passar a impressão errada, né, para os alunos. Ali, durante esse meio tempo, eu fiz alguns contatos, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na França. Então, eu fui para lá trabalhar com alguns esquilos daquelas coleções do Museu de História Natural de Paris, e lá eu aprendi algumas técnicas de tomografia, de reconstrução 3D dos crânios, e assim, aperfeiçoei, aprofundei, né? Então, apesar de não ter feito exatamente um curso de especialização, a gente pode dizer que foi mais ou menos uma especialização, né? Que eu aprendi essas técnicas que eu vou usar no meu mestrado. Então, eu vou fazer um mestrado no Museu de Zoologia da USP, lá em São Paulo também, trabalhando assim com dispersão, irradiação, evolução de esquilos em si, né? Durante esse meio tempo também, que foi do começo de 2023 até maio desse ano agora de 2024, eu fiquei 1 ano morando no Pará, em Santarém, né? Então eu trabalhava também com pesquisa de campo, a gente fazia coleta de planta, coleta de peixe, algumas coletas assim. Então também teve esse, que eu posso dizer que não foi um curso de especialização, mas para a carreira de biólogo, assim, de coleta de campo, de pesquisa de campo, também rolou esse aprofundamento, né? O que é muito interessante, só contando, a gente estava falando de teoria, inclusive de evolução, foi muito curioso, porque durante esse tempo que eu passei no Pará, eu conheci o tataraneto de Charles Darwin, o que é uma coisa assim... um pouquinho, em Santarém? Em Santarém, do Pará. Eu sei, isso parece uma história muito absurda, e eu juro que eu não tô mentindo. Boa, o cara conheceu o tataraneto do Darwin em Santarém, cara. Conta pra gente. Não apenas isso, eu paguei um suco, que não foi exatamente um suco, mas um suco pro tataraneto. Uma cerveja. Paguei uma cerveja pro tataraneto de Charles Darwin. Mas... Como é que foi? Qual foi o contexto? O contexto é que, assim, eu trabalhava numa base de pesquisa, né? Como eu disse, a gente fazia coletas de campo para vários grupos de pesquisa diferentes. Então, poxa, o pessoal queria coletar peixe, vamos coletar peixe. Queria coletar isso, enfim. E tinha um grupo de pesquisa da Inglaterra, né? Que era justamente o pessoal que era a minha chefia. E aí falaram para mim, vai um cara aí, você tem que buscar ele em Alter do Chão, que talvez o pessoal já tenha ouvido falar, levar para base, vocês vão fazer uns negócios, depois leva para Santarém, beleza. A base que eu digo é a base de pesquisa que eu morava, que era no meio da floresta, né? Busquei ele, a gente falou só groselha o dia inteiro, assim, porque eu não sabia quem era, né? Apesar de saber o nome dele, eu não sabia quem era exatamente. A gente foi pra Santarém, paguei a cerveja, a gente conversou. Eu cheguei no hotel na noite, eu mandei mensagem pro meu amigo, falei, cara, conheci um cara super legal, tal, o nome dele é tal. E eu falei, fala de mim, né? O meu amigo falou, fala de mim pra esse cara. Eu falei, por quê? Dele, que ele é tataraneto de Darwin. Ele é basicamente, tipo assim, um dos maiores pesquisadores que tem atualmente de ecologia do mundo. Você tá brincando? Cara, e o medo, porque assim, até então, como eu não conhecia o cara, eu tava tranquilo, falando um monte de groselha. E pra tomar o café da manhã no outro dia, porque eu já sabia quem era, né? Aí a gente já fica aquela pressão. Queria prestar aquela reverência. Só que disseram, por que eu não falo nenhum nome dele? Porque disseram que ele não gosta desse estigma aí, Desse estigma, porque, poxa, você ser tataraneto de Darwin, ele trabalha com ecologia e trabalha com pássaros, igual o Darwin, deve rolar essa comparação o tempo inteiro. Então ele não gosta dessa comparação, ele não gosta que ninguém saiba. Então eu tive que segurar isso pra mim, mas é uma história meio aleatória também, né, cara? Eu não sei se Você não chegou a falar sobre o assunto com ele? Não. Nossa, não. Eu fiquei sabendo que você... Não. Mas eu sei que ele perguntou de mim esses tempos atrás, que um amigo meu foi pra lá, então assim, causei uma boa impressão, o que é bom, mas eu não falei sobre esse assunto com ele. Caraca. Não, acho que é... Ele é bonitão? Evoluiu? Cara... O Darwin era feio, né, gente? Eu não sei, pode ser, não era nem câmera fotográfica na época, né? Não, foi defeito no ser mesmo. A pecinha atrás do pincel. Mas o cérebro realmente era privilegiado. Sim, nossa, demais, cara. Eu tenho um canal particular, porque eu sou um cara muito ligado à cidade em que eu nasci, né? Eu nasci em São Paulo, mas me criei em Garatá, que é uma cidade do interior aqui pertinho. Uhum. E aí, lá na represa de Garatá, tem um peixe chamado corvina. Uhum. E muitas pessoas achavam que a corvina era uma variação da corvina de água salgada. E aí eu até coloquei no canal, gente, só tem o mesmo nome, não tem nada de evolução. Enchemos a represa de Garatá, veio uma corvina da praia nadando de não sei da onde. Se fosse, morreria, né? Não é água salobra, não é nada, né?
Aí eu tive que fazer uma publicação na minha página lá, com um peixinho da água salgada, dizendo que o da água salgada chegava a 70 centímetros, Sim. tem uma boquinha menor, e o da represa tinha uma boca maior, como se fosse um tucunaré, assim. Sim. Mas é um pouco menor, chegando no máximo a 50 centímetros. E a gente precisa, às vezes, dar esses toques, né? Que às vezes o nome é o mesmo, mas a espécie é outra. Mas aí, se a gente for entrar a fundo, né, do que é espécie, a gente já começa a se embananar, né? Mas isso eu acho interessante, porque quando a gente pensa em academia, a gente pensa em cientista, principalmente, tem esse estereótipo de cientista. Vamos ser sinceros, cientista, muitas das vezes, não é a pessoa mais comunicativa do mundo, né? É um cara que se fecha, muitas vezes, na área de pesquisa dele. Que gosta de gastar o tempo dele em cima daquele assunto. Exatamente. E aí, recentemente, cada vez mais, na verdade, a gente fala dentro da universidade de projetos de extensão, né? Porque quando a gente pensa principalmente em universidade pública, por exemplo, o conhecimento que é produzido lá dentro é um conhecimento público, né? O mínimo que a gente pode fazer é levar isso para a sociedade que não é acadêmica. Claro. Então, por exemplo, quando você fala desses peixes e tudo mais, isso levanta um ponto importante, que é o ponto da própria divulgação científica, né? Que é ter pessoas de dentro da academia, não estou querendo me colocar no pedestal de forma alguma, Imagina. mas fazendo isso que a gente está fazendo, né? Tendo uma conversa informal e tentando explicar coisas que às vezes podem não fazer nem sentido, porque são complicadas, mas tentando fazer essa troca, né? Porque senão, o que você falou, aparecem pessoas que pensam que um peixe evoluiu do outro, ou que são o mesmo peixe, ou peixes diferentes, sendo que não necessariamente, né? Então, acho que é um papel importante da própria ciência de tentar trazer esse conhecimento, levar isso para as pessoas que não estão lá dentro, né? Eu acho que é uma coisa, cada vez mais a gente vai ver, é uma coisa importante realmente da gente fazer, né? Quando a gente faz vamos continuar falando de peixe, tá? Okay. Quando a gente faz essa comparação com um peixe de uma represa no Vale do Paraíba e outros peixes da praia, eu acho que é até fácil a gente desmistificar pela distância geográfica. Mas vamos pensar assim, eu sou de Garatá, mas eu morei algum tempo no Rio Grande do Sul. Certo. E eu fui uma vez visitar um amigo meu que tem uma casa em Tapes, que fica na Lagoa dos Patos. Tá. E a Lagoa dos Patos, você sabe que, bom, chega água de todos os rios do estado, praticamente, e ao mesmo tempo a água do Oceano Atlântico que entra lá. Então é uma água que não é bem doce e nem bem salgada. E lá você encontra algumas espécies de peixes de água doce e de água salgada. E em outros registros a gente vê alguns ciclídeos, que são essencialmente de água doce, nadando para dentro da praia. Existe uma possibilidade de um peixe migrar mesmo assim, de água doce para água salgada? Eu sei que tem um salmão que se reproduz ali, mas existe a possibilidade de um peixe, não, gostei mais dessa água aqui, vou mudar. Olha, é uma boa pergunta. Apesar de peixe não ser exatamente a minha especialidade, eu vou tentar dar uma... Não, você acha que é só cabeça de esquilo? O cara vai pra França e toma cabeça de esquilo. Fica no Brasil conversando de peixe um pouquinho comigo. Se fosse cabeça de peixe, o peixe inteiro, eu não sei. Não, mas eu imagino que, assim, não é como se o peixe ele quisesse entrar num ambiente. Eu não sei se você lembra, eu acho até legal conversar um pouquinho sobre isso, pessoal. Você lembra de Lamarck e Darwin? Eram duas pessoas que deram teorias diferentes, né? Darwin falava da evolução, beleza? E o Lamarck tinha a teoria da evolução dele, que era aquilo que ele falava assim, a girafa é pescoçuda porque ela força o pescoço dela para esticar o pescoço e pegar as folhas mais altas das árvores. O Darwin não dizia isso? Não, é porque o Lamarck ele implicava que a gente, eu digo, a girafa, os seres, eles se modificam porque eles querem, né? Darwin, a gente não tem exatamente vontade nenhuma. Eu e você, a gente nasceu com as nossas características, é uma roleta russa, e o ambiente vai selecionar. Tá? Muitas vezes a gente não nasce com característica boa, mas a gente não pode modificar isso. Então a gente não modifica nada por vontade. Isso é o que Darwin dizia. Ótimo. Né? Mas Lamarck falava que os organismos eles podiam modificar. Eu vou dar um exemplo, né? A girafa que eu disse que ele dizia que esticava o pescoço para pegar a folha mais alta. E aí, ela tinha um filhote. Esse filhote ia nascer um pouco mais pescoçudo, porque ela esticou o pescoço. Isso é o Darwin. Isso, Lamarck. Lamarck, tá. É meio confuso. Sim. Mas por que isso não faz sentido? Você concorda comigo? Que se, por exemplo, você fosse numa academia, que tem aqueles caras, né, gigantescos. O filho deles nasceria bombadinho, a criancinha, sabe? Então, Lamarck, hoje a gente já sabe que Lamarck estava errado, tá? A teoria de Darwin é que permanece em pé. Quando você fala de peixes, por exemplo...
Você disse que os peixes, por exemplo, de água doce, eles podem entrar em água salgada, mas não porque eles querem modificar. Eu acho que os peixes, eles têm capacidade, não é de adaptação, mas tem um limite de pressão que eles aguentam. Então, às vezes, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, você aguenta mais calor do que eu. Pô, você tem um limite que você aguenta a pressão do calor mais alto do que eu. Se a gente for para uma região mais quente, talvez eu morra antes. Se a gente tratar de pressão, vamos falar na linguagem que a galera pode compreender melhor. Jogadores que jogam em altas altitudes, assim... Exatamente. O desempenho dos bolivianos em solo boliviano, na altitude, é melhor do que o do brasileiro, que está acostumado a jogar mais perto do nível do mar. Sim, só que eu não sei, por exemplo, se nesse sentido é um treino, né? Porque os bolivianos, por exemplo, podem treinar o corpo deles. Quando eu tô falando dos peixes, eu tô falando de uma coisa que acontece. Cara, é sutil. Mas, por exemplo, um peixinho pode aguentar uma pressão, que eu digo, uma salinidade mais alta. Então ele pode sair da água doce e ir para água salgada. Ele pode ficar ali. Ele não vai conseguir ir para o meio do mar, porque ele vai morrer. Mas aquela água que está um pouco mais diluída, um pouco menos, com um pouco menos de sal, ele consegue ficar ali. Então, por exemplo, quando você encontra peixes de água doce na água salgada, pode ser isso. Alguns indivíduos foram para lá porque eles aguentam aquele sal. Mas eles talvez não aguentem mais do que aquilo. E não são todos. Faz sentido? Faz, você acha que faz. Porque na Lagoa dos Patos você pode encontrar tilápia, e você pode encontrar o bagre, e você pode encontrar camarão. Sim, sim. Né? Então, animais ali de água salgada conseguem habitar o mesmo ambiente daqueles de água doce, porque convergem num determinado ambiente que abriga os dois. Isso. Muito legal, hein? E aí, dá pra gente complicar cada vez mais, o que eu não sei se é interessante pro podcast. Vamos pra cima. Mas a gente pensa até em salinidade, a gente pode pensar, por exemplo, em relações de organismos, né? Então, por exemplo, você tem um peixe que é da água doce e ele quer ir para água salgada. Mas concorda que na água salgada a gente já tem alguns peixes, por exemplo, que já são daquele ambiente. Então eles vão conseguir, gente, exemplos muito básicos aqui, né? Certo. Mas assim, esse peixe que já é de água salgada, ele vai conseguir caçar melhor, vai conseguir se reproduzir melhor, então ele vai ser mais competitivo. Quando você põe esse peixe de água doce ali, talvez ele não consiga competir tão bem com aquele peixe de água salgada, fora a pressão do sal. Então isso faz com que ele não consiga se estabelecer e dispersar tão bem naquele ambiente. Então em regiões de água saloba, nós temos um monte de gente incompetente morando ali. Um monte de animal meia boca ali, né? Ou animais extremamente competitivos. É tipo a Copa do Mundo, né? Os melhores peixes água salgada e os melhores água doce competindo. Mas pode ser. Eu não sei porque eu não entendo muito dessa região de água salobre e tudo mais. Deve variar de caso a caso, mas eu imagino que seja alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Perfeito, perfeito. Agora me fala uma coisa. Fala. A França te aguarda, né, professor? Cara, espero que sim. Como é que funciona esse novo capítulo aí da sua vida acadêmica? Ou pode funcionar? Bom, a gente já conversou, né, que eu vou estar entrando no mestrado no Museu de Zoologia. E assim, quando você entra no mestrado, você tem um grupo de laboratório, que é, por exemplo, o grupo que eu vou estar trabalhando, certo. E eles têm contatos com alguns outros grupos, né? Eu mantenho contato com o pessoal com quem eu trabalhei na França e tudo mais. Então, assim, eventualmente, assim como é um intercâmbio na graduação, pode surgir oportunidade de uma bolsa brasileira ou uma bolsa do exterior, né? Seja durante o mestrado, seja durante um doutorado, em que pode pintar, por exemplo, uma oportunidade de ir para fora de novo, né? Acho que o que é interessante a gente perceber é que quando a gente entra assim numa pós-graduação e até dentro de uma graduação, e até dentro, né, para o pessoal que está assistindo a gente, antes da graduação, quando a gente está na escola, a gente tem que entender que a vida é uma grande diplomacia, né? A vida é uma grande política. Então, as pessoas, o mundo é muito pequeno, sabe? O mundo é muito pequeno. Então, dentro da universidade, acho que a parte mais importante é criar conexões com pessoas, né? Tanto na universidade como na pós-graduação, você cria contato com pessoas e aí pode aparecer uma oportunidade para a França e tudo mais. No meu caso, como eu estava falando, eu mantenho um contato, e você perguntou, né, com esse cara que foi meu orientador na França. Ele tem feito alguns convites para mim, mas por enquanto eu quero fazer o meu mestrado na instituição que eu escolhi, que é uma instituição que eu gosto muito, é um assunto que eu gosto muito. Eu gosto muito do Brasil também, né? Fui pra França e eu posso garantir que brasileiro é muito legal e o Brasil é muito legal. Isso aí não tem como dizer. Então, quem sabe no futuro, né? Mas por enquanto,
Eu queria ficar por aqui. Show. Bom, eu vou para a câmera amarela aqui de novo. Queria comunicar a vocês, aqui como o professor Marcos falou, desde o colégio, desde o ensino médio, a vida começa a se tornar mais política. Você começa a aumentar sua rede de contatos, você começa a conhecer pessoas com alto gabarito na matéria em que disciplinam. E eu queria comunicar a você, principalmente aqui da região do Vale do Paraíba, que um novo colégio se estabeleceu aqui em São José dos Campos. Trata-se do PNR Panorama, que é o mantenedor do POP Enem. Vai ser o único colégio de São José dos Campos com ensino médio noturno. Então nós teremos turmas de manhã, turmas de noite para primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Então entre em contato com o PNR também com os dados que estão aqui no comentário fixado ou na descrição desse vídeo para você receber uma condição especial na sua matrícula. Vem fazer parte desse time de sucesso, vem com o PNR Panorama para fazer o ensino médio Power, ok? Vamos para cima, eu acho que já nos encaminhando para o último bloco, né? Professor, me fala uma coisa, você... Tem muita gente que assim, tô na carreira acadêmica, vou me dedicar, vou me fechar, como você disse, que é o próprio caráter do cientista, né? Você se vê durante um tempo como cientista e permanecendo nessa vida? Você se vê um tempo como cientista, mas concomitante a esse tempo dando aulas? Você se vê, não, vou passar por esse tempo, mas depois eu vou me dedicar à sala de aula? Que tipo de projeto você tem, ou você entende que a vida é uma caixinha de surpresas? Olha, eu tô isso aqui para dizer que a vida é uma caixinha de surpresas, porque cada semana que passa eu me surpreendo com algumas coisas. É até engraçado, né, a gente parar e olhar para trás, né, até onde a gente chegou, que cara, às vezes a vida toma uns rumos que nem a gente espera. Por mais que a gente tenha tudo exatamente planejado, vai sair tudo do planejamento. A academia faz isso com a gente, né? Faz, com certeza. A faculdade faz isso com a gente. Com certeza. O que é sensacional, né? Nossa, abre demais. horizontes demais. Eu gosto muito, como eu falei, de dar aula. Eu me identifiquei na sala de aula. Eu gosto de passar essa informação para os alunos, e é o que eu falei, eu sinto isso como um dever, né? É um retorno para a sociedade daquilo que foi investido quando a gente pensa em uma universidade pública. O ponto é que no mestrado, o tempo é apertado, né? A gente tem que estudar, tem que trabalhar. Muitas das bolsas, quando a gente vai fazer mestrado, ela exige dedicação exclusiva. Faz sentido. Né? Então, eu não poderia, por exemplo, dar aula. Mas eu tenho alguns projetos em mente de divulgação científica, alguma coisa que eu possa fazer em conjunto ali com o mestrado, justamente para tentar levar essas discussões que são importantes, são complicadas, levar para as pessoas conseguirem entender de uma forma um pouco mais fácil, talvez. Porque é aquilo que a gente estava falando, eu acho que o papel importante da ciência não é levar resultado pronto para as pessoas, né? É colocar elas em questionamento. Cara, não tem nenhum problema e, na verdade, é desejável que você questione quem está na academia, que você questione cientista. É isso que a gente quer, né? É isso que os cientistas querem. Então, levar a ciência para as pessoas, levar a informação para as pessoas, é para ir colocando pulga atrás da orelha mesmo e ir estimulando o uso da razão, né? Que eu acho que esse é o principal ponto quando a gente pensa... Pô, por que eu estudo biologia? Por que eu estudo matemática? Por que eu estudo algumas coisas que talvez a gente tenha a impressão de que a gente nunca vai usar, né, durante preparação para Enem, preparação para vestibulares? Porque você está treinando esse raciocínio lógico seu, né? Para você criticar alguma coisa, que seja criticar a evolução de Darwin, você tem que entender a teoria da evolução, né? Verdade. Isso é uma base. Então, de novo, eu quero fazer o meu mestrado, tentando puxar, né, para algumas coisas de divulgação científica, porque eu gosto de comunicação, mas com certeza depois que eu terminar o meu mestrado, eu pretendo voltar para a sala de aula, sabe? Eu acho que, na verdade, para mim, que querendo ou não, eu sou novo, né? Eu tenho 25 anos e eu acho que olha só. eu acho que eu ainda tenho o tempo a meu favor, né? Então, o que eu puder fazer para me preparar melhor, por exemplo, para dar aulas cada vez melhores, ter discussões mais complexas com meus alunos, de uma forma que eles consigam entender o que eu estou falando, para mim faz muito mais sentido, né? Então, depois do mestrado, 100% eu penso em voltar para a sala de aula, eu gosto, e eu acho, de novo, que é o mínimo que eu posso fazer para voltar para a sociedade o pouco que eu aprendi, né? E talvez ter um grupo cada vez maior de pessoas dispostas a conversar sobre coisas complicadas muitas vezes, né? Que legal, que legal.
Você falando, nossa, me vem à memória várias experiências que eu tive na universidade. E assim, em outros podcasts que eu tive aqui com o Ismael, e você falou que foi uma experiência muito legal também quando você viu o seu nome lá na lista dos aprovados, e antes disso, quando você começou a receber as mensagens. Quando você entende que você foi aprovado, que você está matriculado na Universidade de Biologia, você assume aquele lugar, né? Então, comigo não foi diferente. Quando eu entrei na Faculdade de Letras, eu virei Rui Barbosa, entendeu? De lá para cá, eu sou Rui Barbosa, eu sou Machado de Assis. E aí a gente se enche de opiniões, né? Não, eu sou agora o cara que vê o mundo pelos olhos da linguística e da literatura. Então, a minha opinião, e o mundo enxerga isso. O mundo enxerga e você assume. Só que nem sempre você está pronto para manifestar algumas opiniões de maneira lúcida, né? E uma das primeiras opiniões que eu dei na faculdade foi: eu não gosto de Paulo Coelho. E aí a minha professora falou: por quê? Que livro que você leu que você não gostou? E eu fiquei: Sim. como assim eu tenho que ler um livro para discordar? Como assim? Nunca ninguém me falou que eu tenho que discordar de um livro só depois que eu leio. Aí eu falei: nossa, professora, na verdade eu assisti umas novelas. Aí ela falou: não, você é livre para discordar, só que você precisa ter materiais e você precisa repercutir esses materiais antes de você emitir qualquer tipo de avaliação sobre ele. E aquela foi uma lição assim, a professora lacrou em cima de mim e ela lacrou no momento certo para me forjar enquanto linguista. Até eu tenho uns alunos que falam: nossa, professor, eu gosto muito de você, só que você lacra muito. Porque eu fui forjado no lacre, entendeu? Então, como é que eu fui deixar essa bola quicando, né? Aí eu me obriguei a fazer uma leitura aí de um acervo do Paulo Coelho. Continuo não olhando ele como meu autor favorito, mas agora eu tenho minhas críticas bem constituídas. Você chegou a ser lacrado por um professor? Não, eu acho que essa teoria aqui não tem nada a ver. Aí um professor, com toda elegância, simplesmente te deu uma chinelada? Já teve uma situação assim? Eu acho que eu sempre fui muito arredio. Quando a gente pensa assim, eu sempre Você é um cara sábio, né? Eu não fui arredio e tomei uma no meio da ideia. Já assisti alguns colegas tomarem uma no meio da ideia. Conta pra gente. Assim, eu acho que... não são situações específicas, né? Não são, cara. É exatamente o que você falou. Na verdade, quando a gente pensa, principalmente em rede social... Que é uma coisa que até o pessoal, né, que tá assistindo a gente, com certeza tá direto lá em Instagram e tudo mais, a gente, às vezes, é até incentivado por pessoas que compartilham da mesma ideia que a gente a expor uma opinião sem saber do assunto. A gente tá lotado, né? Tá cheio de ver isso. Você pega o Instagram, pega alguma rede social, você vê gente dando opinião sem saber do assunto. Tá encantado com a própria voz, né? Exatamente. É a minha voz que vale do outro, não. Mas sabe o que eu acho importante? Eu acho importante as pessoas, não só na universidade, mas em qualquer momento da vida, e talvez você perceba isso. E eu não tenho muita idade, mas já com 25 anos a gente começa a perceber isso. Eu não quero nem imaginar como é que vai ser com 50. Mas assim, quando você pega e você lembra de como você pensava com 18 anos, com 20 anos, que é o que você estava falando, né? Dá vergonha. Então, eu acho importante a gente ter coragem de assumir, muitas vezes, que a gente tá errado. E a gente não ter medo de se reconstruir a cada instante. Perfeito. Né? Então, a cada momento que você vai passando, cara... Você não pode ter esse medo. Eu acho que é uma insegurança, né? Você não pode ter essa insegurança de falar: cara, eu estou errado. Todo mundo erra e tá tudo bem. Você tem que ter a humildade de falar: ok. Né? Porque é isso. Se você for parar pra pensar, a gente é uma construção de vários fragmentos de pessoas diferentes. Tá forte, hein? Olha. Eu tenho certeza que o Haider de 18 anos era uma outra pessoa, completamente diferente. Era. E hoje, eu não sei se você é o reflexo, eu não sei se você é consequência daquele Haider de 18 anos, não faço ideia, mas é uma pessoa diferente. Então é isso, a gente tem que entender que isso é um processo natural. A gente se reconstrói e a gente é diferente. E a gente tem que saber ouvir de pessoas: mas ok, eu posso não ser o maior especialista em evolução do mundo. A gente não é, né? A gente tem que ter humildade para saber se colocar no nosso lugar. Mas, eu sou alguém, você é alguém, e todo mundo é alguém que pode ensinar a gente com alguma coisa. Os alunos não ensinam a gente cotidianamente. Todo dia. Então é isso, às vezes a gente também coloca essas pessoas num pedestal, né? Sendo que, na verdade, cara, todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Então, acho que isso é importante. Quando você fala sobre tomar a lacrada,
Eu acho que é um tratamento de choque, né? Pra você, pô, que isso? Foi no primeiro ano da faculdade, eu acho que às vezes é necessário, né? Eu acho que O pessoal chega se achando demais. Eu acho que eu tomei uma lacrada indireta, sabe? O professor expõe a opinião, eu falo assim, tá, eu não concordo, mas ok. Sabe quando a carapuça serve? Eu acho que isso aí, no mínimo, todo mundo vai vestir a carapuça em algum momento. Mas eu acho que isso é importante. A gente saber se reconstruir desde sempre, sabe? E saber, ter humildade, sabe? Na verdade, eu acho que até quando a gente pensa, eu sei que você não me perguntou, mas eu vou falar. Vamos lá, faz parte do raciocínio. Quando a gente fala até de Enem, né? Geralmente a primeira pergunta é, cara, qual a dica você dá para uma preparação de prova, alguma coisa assim? Eu acho que é saber reconhecer os seus limites. Porque, pô, eu sei que eu tenho dificuldade em física, eu sei que eu tenho dificuldade em biologia. Você vai encarar isso na prova. Então você ter essa humildade de se colocar no seu lugar e falar, cara, eu tenho dificuldade nisso e eu tenho que trabalhar isso, assumindo que eu não sei, aceitando que todo mundo tem inseguranças, eu acho que faz bem. E talvez seja uma coisa que as pessoas precisam colocar mais na cabeça. Porque quando a gente fala de vestibular, a gente fala, cara, vamos se organizar, que também é importante, fazer um planejamento. Mas você saber reconhecer os seus limites para poder trabalhar neles é essencial. E quem fala que não fica inseguro na hora da prova, eu acho que é mais inseguro ainda, porque ele tá inseguro de falar que fica inseguro, porque todo mundo fica inseguro. Eu acho que a insegurança é normal. Quando a gente fica inseguro com alguma coisa, é porque a gente tá dando o nosso sangue. Se eu fico nervoso pra prova, se eu fico inseguro, é porque eu tô querendo, é porque eu tô tentando. Pô, você leva, né, nas coxas, igual diz o ditado, você vai ficar inseguro. Então eu acho que a insegurança é normal, as pessoas precisam aprender a lidar com isso pro vestibular, pro Enem, de uma forma um pouco mais eficiente também. Eu acho importante. Eu lembro que eu fiz um concurso com a minha esposa. Eu passei no concurso de professores do estado de São Paulo, e aí a minha esposa estava terminando a faculdade no Rio Grande do Sul nesse tempo. E ela é professora de português também. Aí eu falei, você vai me visitar no dia tal, que era um sábado. E aí você volta no domingo. Tá bom. Comprei a passagem, eu comprei. Quando ela chegou, eu falei, então, eu comprei a tua passagem para hoje, porque no domingo tem um concurso público, aí nós vamos fazer esse concurso juntos. Ela falou, mas como assim? Eu vou te ver no sábado e domingo a gente vai ficar trancado em salas diferentes e domingo à noite você vai me levar para o aeroporto de novo? Eu falei, vai que você passa, né? Você está se formando já, concursada, e o que aconteceu? Eu tive uma crise de rinite terrível, a minha prova foi um lixo e eu já tinha, assim, um histórico de concurseiro, sabe? A minha esposa, na primeira prova, passou muito bem e eu não fui aprovado. Eu falei, gente, eu não acredito que eu dei 10. Porque eu era muito autoconfiante, sabe? E aí eu tinha, de repente, alguma insegurança, mas aí eu não trabalhei nela direito. O que aconteceu? 2, 3 anos depois, abriu um novo concurso. Eu nem tinha a intenção de entrar na prefeitura de São José dos Campos. Eu falei, mas eu vou fazer de novo, que eu quero passar, porque eu tô me odiando pelo fato de não ter sido aprovado naquele concurso. Aí eu me preparei, li o edital, e aí realmente eu dei o sangue naquela prova. Eu falei, gente, que prova lascada, tá muito difícil. E eu olhava no tempo, tava acabando o tempo, e eu falei, todo mundo deve estar aqui fazendo. Quando eu olhei assim em volta, ninguém na sala, só eu na sala fazendo. Sim. E eu no meio da sala. Eu falei, gente, não é possível que todo mundo achou a prova tão fácil. Naquele momento eu sabia que eu tinha passado. Porque eu falei, é impossível que alguém não tenha usado até o último momento para fazer. Sim. Porque eu sou um cara que leio razoavelmente bem. E eu tive muita dificuldade. Então, de repente, o que falta é a galera saber brigar com a dor nas costas, saber lidar com aquela emoção de, não vou conseguir. É realmente colocar a faca nos dentes e ir pra cima, né? E eu acho importante porque você falou também que... Eu passei, tá, gente? Só pra documentar, porque eu parei só na faca nos dentes, mas eu passei. Aí eu pude falar assim, não quero entrar pra prefeitura, mas eu passei. E eu acho importante isso que você falou, porque você se deu conta que você tava sozinho na sala. Óbvio que, gente... Você vai ouvir as pessoas saindo e tudo mais. Mas eu não ouvi, eu juro que eu não ouvi. Então, isso é um ponto importante, porque quando você se concentra, cara, você tem quantas horas? 4, 3 horas pra fazer a prova, não importa. Usa aquilo, esquece que tem gente ao redor, sabe? Se concentra naquele negócio. Claro que é muito... Eu nunca fiquei muito nervoso antes de provas. Apesar de que, poxa, em Enem, em vestibulares, cara, dá um frio na boca no estômago, isso é impossível. E eu acho que é muito difícil, é impossível, eu não tô dizendo que você falou isso, só tô falando que algumas pessoas às vezes falam, né?
Ah, não fica nervoso. Cara, como é que você não fica nervoso? É a mesma coisa chegar pra alguém que tá triste e falar assim, ah, fica feliz. Não quero ficar feliz, cara, eu tô triste, sabe? Pô, como é que eu vou ficar? Não vou ficar nervoso, tô nervoso. Então, assim, eu li alguma coisa um tempo atrás que o nervosismo, ele prejudica a sua memória também. É por isso que às vezes, cara, dá branco. Você tá nervoso, dá branco. Porque é uma coisa até biológica, né? Então, apesar de muitas vezes a gente não conseguir trabalhar o caso do nervosismo, de não vou ficar nervoso, saber lidar com as inseguranças a longo prazo, né? Cara, eu fico inseguro com matemática, tá tudo bem. Vamos dizer que você vai fazer uma faculdade de humanas, uma história da vida. Você concorda comigo que todo mundo que vai prestar para história deve estar inseguro com física e matemática? Quer dizer, você está dentro daquela zona de competição ali, né? Tá dentro da zona de competição. Então é sobre... Eu acho que mais até... Claro, se você consegue se segurar e não ficar nervoso, legal, parabéns. Mas se você não consegue, você fica nervoso, eu acho que é um treinamento de você administrar. Poxa, a prova eu fico inseguro. Vou administrar o meu nervosismo para eu conseguir pelo menos fazer o feijão com arroz, ser competitivo naquela prova. Eu acho que isso é uma coisa importante. E se concentrar igual você fez, esquece ao redor. Muito bom. Na verdade, então, todo mundo que faz história são peixes de água doce e a prova de matemática é a água salgada. Olha só. Cara, eu sou poeta, né, gente? Que conexão, cara. Olha só, gente, tudo foi combinado. Que roteiro. Muito bom, muito bom. Professor, quero agradecer a tua presença. Muito obrigado. Obrigado, gente. E antes de encerrar, eu queria aqui com a câmera amarela lembrar você de que a universidade, como o professor Marcos falou, é um ambiente que faz o mundo crescer e diminuir ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que você tem a sua visão ampliada com relação as possibilidades profissionais, as possibilidades de atuação acadêmica, ele também encolhe porque você tem contatos com as maiores autoridades nos assuntos em que você estuda. Às vezes você não sabe como é que eu faço para adentrar o ambiente da faculdade dos meus sonhos. A gente pode ajudar você nesse começo. No Start, deixa com a gente, porque a estrela é você. Vem com o time do Pop Enem. Aqui você encontra um time de professores completamente obcecado por fazer você alcançar a faculdade dos seus sonhos. Mais de 400 aulas, mais de 600 questões produzidas por esses professores e as últimas edições do Enem completamente gabaritadas com as propostas de redação. Nesse primeiro momento você vai ter um tempo maior, um tempo ampliado de acesso à plataforma para que você realmente estabeleça o seu projeto e monte um cronograma que vai fazer você voar nas próximas edições do Enem, atingindo 800 pontos ou mais, fazendo você chegar à faculdade dos seus sonhos. Vem para a faculdade dos seus sonhos? Vem com o Pop Enem, clica aqui no link do comentário fixado, ok? Marcos, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, obrigado por dividir a tua expertise, dividir toda essa bagagem que você acumulou aí de Univap, Panorama, USP, neto do Darwin. E lá vai. Foi muito legal, viu? Eu queria agradecer primeiro pelo espaço, por poder estar conseguindo compartilhar isso com vocês, com quem está assistindo a gente também. E agradecer principalmente ao Panorama, né? Que eu acho que desde que a gente pensa no start de tudo, igual você falou, o Panorama, né? O Instituto, ele já me deu essa vontade de entrar para a ciência e... Poxa, eu só tenho a agradecer, de verdade, pelas oportunidades todas, inclusive as que virão pela frente, tenho certeza. Com certeza. Ele antes foi inspirado e hoje é chamado a inspirar outras pessoas. Então hoje você é chamado a ser o nosso aluno, a ser o nosso ser inspirado, para que futuramente você possa passar por experiências tão legais quanto as do professor Marcos e inspirar outras pessoas. Mais uma vez, muito obrigado. Professor, obrigadão, viu? Tamo junto, gente. Vem para a faculdade dos seus sonhos, vem com o Pop Enem. 3, 2, 1, tchau, boa noite.